Bom dia, queridos e amados irmãos e irmãs, católicos, evangélicos, vocês jovens que precisam de uma resposta para a vida hoje. Tenho certeza que no Evangelho de hoje você vai encontrar a resposta que tanto você precisa. Bom dia, Getúlio, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. E a todos que vão chegar por aqui. Vamos começar o nosso dia pedindo que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós. Bom dia, Renan. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós no dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, começamos o nosso dia de hoje pedindo a Deus que envie sobre nós o Espírito Santo, e nesse Evangelho nós vemos o quanto nós precisamos da sabedoria do Espírito Santo em nós, porque os discípulos estavam já caminhando há 3 anos com Jesus e continuavam sem saber o que pediam. Há 3 anos estavam ao lado do Senhor. No Evangelho de hoje é a terceira vez que Jesus fala sobre a sua paixão. Terceira vez. Hoje a gente vai ler Mateus 20. Jesus falou sua paixão em Mateus 16 e depois em Mateus 17. Vem falar de novo aqui em Mateus 20. Eles estão caminhando juntos por dias, por meses, e o Senhor sempre falando, e eles continuam surdos à voz do Senhor. Então, no dia de hoje, nós começamos o dia pedindo, invocando o Espírito Santo sobre nós, porque muitas das vezes, e são muitas mesmo, nós estamos surdos à palavra de Deus. Os discípulos estavam ali ao lado do Senhor e continuavam sem saber o que pedir. Vem uma mãe e pede o lugar de destaque para os seus filhos, enquanto os outros discípulos ficam enciumados com aquilo ali, porque também queriam lugar de destaque. E Jesus está falando que vai morrer. E qual foi a parte? Imagina só, assim, a decepção, a frustração de Jesus falando com eles, terceira vez, o Filho do Homem vai morrer, a gente está indo porque eu vou morrer. E eles estão pensando lá em qual vai ser a posição de destaque que eles vão ficar. E hoje, no dia de hoje, na nossa realidade, que nós conhecemos o mistério da paixão de Jesus, estamos vivenciando a Quaresma, estamos vendo esse processo todo que o Senhor está passando, conhecemos, vivemos a sua ressurreição e conhecemos o seu amor por nós. E muitas das vezes nós ainda nos tornamos surdos à sua vontade. Bom dia, Renato, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Continuamos surdos à sua vontade, aos seus maiores desejos e desígnios para a nossa vida. Então, no dia de hoje, nós começamos essa manhã com a certeza e o pedido e a entrega para que o Senhor faça em nossa vida os sonhos dele se realizarem. Os sonhos do Senhor são muito maiores que os nossos. Os planos do Senhor são muito melhores que os nossos. E aqui o Senhor fala que os lugares cabem aos quais o meu Pai reservou. O Pai já tem um plano, um projeto para a vida de cada um de nós. E basta que cada um de nós escolhamos isso. Bom dia, Cipriano. Escolhamos viver a vontade de Deus. Mas o grande desafio é esse: silenciar o barulho da nossa mente e viver o que o Senhor tem escrito para cada um de nós. Porque o plano do Senhor vai ser muito maior, muito melhor que o meu e que o teu. Então, que não nos tornemos como esses discípulos que estavam 3 anos vendo Jesus face a face. Eles ainda estavam insensíveis à palavra de Deus. E essa perda de sensibilidade é o que o inimigo quer para a tua vida. Bom dia, Fábio, que Deus te abençoe. Essa perda de sensibilidade à escuta da palavra de Deus é que o inimigo quer para a tua vida. É o que ele quer ganhar, é o teu coração.
conforme os discípulos ali, 3 anos vendo Jesus, ouvindo a palavra dele, 3 vezes, o evangelho de hoje, 3ª vez que Jesus anuncia que vai morrer. Eu estou indo para Jerusalém, eu vou sofrer muito, eu vou morrer. E ainda avisa que vai ressuscitar. E os discípulos estão ali, preocupados em quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, enquanto precisavam estar ali aproveitando tudo do Senhor. O Senhor que prega a humildade, estão eles preocupados em quem vai sentar à direita do Pai, quem vai ser mais gloriado ali naquele momento junto com o Senhor. E o Senhor hoje vem falar no Evangelho que quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser servido, que sirva. É o que o Senhor ensina e os discípulos dele estão ali, incapacitados de escutar. Então, nós não escutamos apenas, queridos e amados irmãos e irmãs, com os nossos ouvidos. A palavra do Senhor, ela é viva e ela quer atuar primeiro no teu coração. Então, o pedido de hoje é que o Espírito Santo, por isso começamos o dia fazendo a oração do Divino Espírito Santo. O pedido é que o Espírito Santo de Deus venha e faça morada em nosso coração, para que as orelhas, os ouvidos do nosso coração sejam abertos, para que a palavra de Deus, de fato, ela possa entrar no nosso coração e transformar o nosso coração, para que as palavras de Deus realmente infundam em nós e façam ali a transformação que precisa ser feita. Porque os discípulos, então, não achem que isso é raro, não achem que isso é fácil de acontecer, porque os discípulos, vendo Jesus, convivendo com ele durante 3 anos, continuavam insensíveis à sua palavra. Imagina nós, que vivemos pela fé. Então é por essa mesma fé que nós pedimos a Deus hoje que Ele abra, que Ele nos dê a graça de abrirmos, porque Ele não arromba, quando a gente vê em Apocalipse, o Senhor, Ele não arromba nenhuma porta, nenhum coração. Ele bate. Bom dia, Ângela, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. O Senhor bate a porta dos nossos corações e somos nós que devemos abrir a porta do nosso coração. Mas para isso, precisamos estar cheios do Espírito Santo, para termos a confiança, a fé, que o plano do Senhor é muito maior e muito melhor que os nossos planos, que os nossos sonhos. Então, no dia de hoje, vamos à leitura do Evangelho de Mateus 20, do 17 ao 24, ao 28, 17 ao 28. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Terceiro anúncio da paixão. Subindo para Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos, para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado. Mas ao 3º dia ressuscitará. Nisso, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Ordena que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e um à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, ao sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim vô-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: Sabeis que os chefes das nações as subjugam, e que os grandes as governam com autoridade.
Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho nos perdoem dos nossos muitos e graves pecados e nos conduzam à conversão do nosso coração e da nossa alma. Amém. Bom dia, Císera, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, que alegria ter você aqui. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, nós vemos só a tristeza do coração de Jesus. Jesus acaba de falar. Estamos aqui subindo Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aí nisso, bom dia, Carlos Heitor, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. E aí, enquanto Jesus está falando, chega uma mãe e vem pedir o lugar de destaque para os seus 2 filhos. O Senhor deve falar, não é possível. Eu estou aqui há 3 anos tentando falar com vocês, tentando falar sobre amor, humildade, caridade, e vocês estão preocupados em quem vai ficar à minha direita e à minha esquerda. Eu estou falando que eu vou morrer. E olha só a preocupação dos discípulos. Imaginem só vocês no lugar de Jesus, sabendo que você vai sofrer tanto. Bom dia, Vanderleia, Deus te abençoe. Sabendo que você vai descer à mansão dos mortos, que vai ser açoitado, humilhado perante os homens, perder todo o seu sangue, jorrar todo o seu sangue, ficar nu no alto de uma cruz perante toda a comunidade, todo o Império Romano, tá ali nu diante da tua mãe. E a preocupação é quem vai sentar à direita e à esquerda. E com isso, queridos e amados irmãos e irmãs, nós vemos o quanto, muitas vezes também nós, o Senhor quer falar ao nosso coração. Ele quer transformar o nosso coração. E nós estamos preocupados com os nossos pensamentos, com os nossos planos, com os nossos mirabolantes projetos, enquanto o que o Senhor tem para nos dar é totalmente diferente. Mas o quanto a gente se fecha nas nossas míseras e pequenas vontades de seres humanos que estamos aqui num mundo que já tem bilhões de anos, vamos passar no máximo 1 século aqui, talvez a metade da tua vida já foi, talvez a metade do que seria esses possíveis 100 anos, talvez a metade já se passou e você continua aí brigando com Deus para fazer a tua vontade e não deixar que Ele faça a vontade dele. E isso jogando que, batendo 100 anos, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Na verdade, a gente não sabe nem se a gente vai estar aqui. A gente está hoje no 15º? 15º dia vivendo a quaresma. A gente não sabe nem se ano que vem a gente vai estar aqui para viver essa quaresma. Bom dia, Samuel. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Então, como assim ainda ficar resistente à palavra de Deus? É o plano dele na tua vida. Querer viver esse mundo de pecado, esse lamaçal do pecado que você sabe. A gente pode vir aqui, vamos lá rever os 10 mandamentos no dia de hoje. Vamos lá, sempre muito importante nós voltarmos aos 10 mandamentos da lei de Deus. Para que ficar perdendo a tua vida, o teu tempo, nessa vida de pecado, enquanto a gente não sabe se vai estar aqui nem no dia de amanhã. E o Senhor, a decepção que o Senhor fica conosco, uma vez que Ele tem tantos os planos, Ele entrega a sua vida por nós e nós continuamos nos recusando a escutar a voz dele, recusando a viver o plano que ele tem para nós. Imagina só, chega essa mãe querendo um lugar de destaque para os seus filhos, chega os discípulos e ficam lá com raiva porque uma mãe chegou pedindo um lugar de destaque para os seus filhos. Imagina a confusão enquanto Jesus está ali falando que vai morrer por cada um de nós. Imagina a decepção do Senhor. Que não sejamos nós. E hoje nós vamos ver
na 15ª reflexão sobre a paixão de Cristo, tanto sofrimento do Senhor, quando apresentam: eis o homem Jesus dilacerado por cada um de nós, para nos mostrar o caminho para chegar ao Pai. E quantas vezes você, preferimos ficar aqui, presos em pecados que ferem todos os dias o coração do Senhor. Mais uma vez, a lança atravessa o coração do Senhor quando nós pecamos. Que possamos nos decidir nos dias de hoje, nessa quaresma, a viver um tempo diferente, a fazer diferente nesse ano de 2026, a fazer diferente na minha vida, na minha história, na tua história, na história dos teus filhos, na história da tua família. E vamos assim relembrar os 10 mandamentos da lei de Deus, sabendo que os 3 primeiros mandamentos, eles fazem referência à nossa relação com Deus, e os outros 7 mandamentos fazem relação ao nosso comportamento com o nosso irmão. Então, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quinto mandamento, não matar. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento, não furtar. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Sabendo que cada vez que ferimos um desses mandamentos, estamos ferindo diretamente o coração de Jesus Cristo. E assim, nós vamos à meditação do 15º dia da cruz de Cristo, 15º dia dessa quaresma. Estamos já nos aproximando da metade, gente. Passa muito rápido. Por isso que nós precisamos aqui intensificar nossas orações, para que o Senhor se compadeça de nós e que, por sua misericórdia, possamos abrir o nosso coração à sua vontade. O plano de Deus é muito maior e melhor que o nosso. Vamos à leitura de hoje. Eis o homem. A dor do Senhor moverá o nosso coração a amar. Que a cruz de Cristo, que a crucificação, que a dor do Senhor, o que ela possa provocar em nós hoje, seja o amor. Que cresça em nós todos os dias o amor por Jesus Cristo. Porque só vai ter como, querido e amado irmão e irmã, você amar de verdade o teu irmão, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, a tua família, se em primeiro lugar você amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você vai ser o juiz, a juíza da tua história. E juiz e juíza, carrascos, como foi Pilatos, como foi Herodes, como foi cada um dos soldados, que longe do Senhor perdem a bondade, a doçura do seu coração. Tudo vira uma mentira e tudo muda num passe de mágicas. Então hoje, conforme você ama, amanhã já desama. Aquilo que você gostava, amanhã já não gosta mais. Aquilo que você acha justo hoje, amanhã já acha injusto, porque você é um juiz. Quando você se coloca como juiz, as tuas emoções que dominam o teu ser, o teu caráter, a tua história, e elas são tão voláteis. E não, as tuas emoções não são a vontade de Deus para a tua vida. Quem deve conduzir e transformar o teu coração para que a tua vontade esteja em sintonia com Deus é o nosso Pai. Por isso que você precisa amá-lo, como diz os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, para Ele ser o juiz da tua história. Porque nós, seres humanos, pequenos pecadores, sermos juízes, a gente faz uma desgraça, como fomos capazes de matar Jesus Cristo. E ainda somos no presente, porque eles naquele momento foram, mas hoje nós, conhecendo toda a história e a bondade de Jesus, ainda escolhemos pecar. E todas as vezes que pecamos, ferimos o coração de Deus. Então, a gente vê o que acontece quando nós deixamos que os nossos sentimentos
e o inimigo. A gente precisa, o que o inimigo quer é ganhar o teu coração. Se o teu coração não ama Deus sobre todas as coisas, só tem o lado A e o lado B, só tem o branco e o preto. Só tem quente e frio. O morno, Deus vomita. Então, ou o teu coração é entregue à mão de Deus, ou o teu coração é entregue às mãos do inimigo. E quando está na mão do inimigo, que essas emoções, que tudo isso aí vai conduzindo a tua ação. E a gente vê o que acontece, que é capaz de matar o Filho de Deus. A humanidade foi capaz de matar o Filho de Deus. Mas que hoje, que a dor do Senhor mova o nosso coração a amar. E é isso. O Senhor continua de braços abertos. E há um pequeno movimento que o nosso coração dá para se voltar para Ele, para buscar a Ele, para estar de joelhos em oração, pedindo que Ele aumente em nós a fé, pedindo que Ele aumente em nós o amor. O Senhor já nos acolhe de braços abertos. E aqui, olha quão envergonhado estaria ali, no meio de tanta gente, com as vestes de escárnio, as mãos atadas, a coroa de espinhos, a cana na mão, o corpo todo macerado e moído pelos açoites, e todo encolhido, desfeado e ensanguentado. Olha como estaria aquele divino rosto, inchado com tantos bofetões, atormentado pelas cusparadas. Olhamos para Jesus. Esse homo, eis o homem, como está em João 19:5. Estremece o coração ao contemplar a santíssima humanidade de Jesus feita uma chaga. Olhe agora para Jesus. Cada rasgão é uma censura. Cada açoite, um motivo de dor pelas tuas ofensas e pelas minhas. Olhamos para Jesus e Ele nos olha. Como havemos de ser capazes de ofendê-lo, se os nossos pecados foram a causa dessa dor e dessas humilhações? Como havemos de negar-lhe alguma coisa que nos peça, se tudo o que sofreu, o sofreu por cada um de nós? Vamos olhar agora para o Senhor. No alto da cruz, imaginem só essa cena. Jesus com o rosto tão inchado de tantos bofetões, o corpo absurdamente ensanguentado e apresentado. Vamos à leitura de João 19:5. João 19:5, para nós lermos juntos esse momento onde Jesus é apresentado nesse estado, já atormentado, de ter passado horas sendo flagelado. Lembremos que a palavra flagelação vem de flagrum, que é aquele objeto de açoite, onde é um chicote de couro, cheio de pontas na frente, pontas de ferro, pontas de osso, que conforme batiam na pele, arrancavam o tecido junto, arrancavam pedaços de carne junto. Jesus estava nesse estado, e aqui em Lucas 19:5, em João 19:5. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vou-lo trago para fora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Quando os pontífices e os guardas o viraram, gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Falou-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, pois não acho nele culpa alguma. E aí, imaginem só essa cena. Bom dia, doutor Alexandre. Imaginem só essa cena
de virar Jesus já todo ensanguentado, inchado, o rosto dilacerado, as cusparadas, o corpo todo em feridas, tendo sido arrancado pedaços de músculos da sua carne, seus ossos das costas visíveis, e eis que apresentam o homem. Esse é o rei. E o que eu vou fazer agora com esse rei? Crucificam. Então vemos aqui o quanto que nós, e o Senhor sabiamente nos dá o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, porque o que o ser humano é capaz de fazer quando não entrega em primeiro lugar o seu coração a Deus. Eis o homem. E aqui que possamos olhar para Jesus, saber que cada rasgão é uma censura, cada rasgão é um açoite, um motivo de dor pelas tuas ofensas e pelas minhas ofensas. Que no dia de hoje, assim, possamos dessa forma ter essa consciência do quanto precisamos, diferente daquela mãe que estava preocupada com a posição de seus filhos, nós precisamos nos ocupar de fazer a vontade de Deus, de escutarmos o que Ele nos diz, o que Ele quer falar ao nosso coração. As orelhas do nosso coração precisam ser abertas à palavra de Deus, senão, como os discípulos, vamos passar 3 anos, décadas, uma vida indo à igreja, indo à missa, indo ao culto, e a palavra de Deus não vai chegar ao nosso coração. E que tristeza será para o Senhor olhar para nós e ver que de tantas formas Ele tentou nos alcançar, mas nós não abrimos o nosso coração para essa mudança. Que o Senhor no dia de hoje nos guarde nossa vida, as nossas famílias, e que a cruz de Cristo seja a luz que nos guia a nos mostrar os nossos muitos e graves pecados e a buscarmos uma forma em Deus, com fé, com força, com esperança, de nos livrarmos desses pecados e entregar mais uma vez o nosso coração ao Senhor, porque os planos dele são maiores e melhores que os nossos. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia, retira de Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, com a graça de Deus. Bom dia para vocês.